Economia que importa. Nova Manhã. Marcela Kawauchi já está conosco aqui. Marcela, que é economista da Lifetime Asset, toda quinta está com a gente na Nova Brasil também. Tudo bem, Marcela? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes. É azul também? Eu tô de azul. Um azul bom. um pouco mais Sem fechado, querer. escuro. Sem querer nada, foi Marcela. sem Não querer fala isso para as que eu vi. pessoas. A gente é organizado, aqui a É. gente se fala na madrugada para combinar o look, você não entendeu? Eu e Michele estava conversando desde as 4 da manhã para decidir a cor do dia. Tava meio difícil, mas chegamos a essa aqui que, pelo visto, os ouvintes estão curtindo. Bom, mas vamos lá, porque ontem a gente já deu a notícia aqui do Banco Central, fez o que era esperado, elevou a taxa básica de juros do país em 1 ponto percentual. Agora a Selic está em 13,25% ao ano. E dessa forma, o Banco Central brasileiro vai na contramão do mundo ao aumentar a taxa de juros, Marcela? É isso mesmo. A gente tem duas leituras aqui bastante importantes, né? A primeira é que a gente tem um Banco Central que continuou. Na verdade, a gente teve uma mudança de comando do Banco Central. Isso é muito relevante, porque o Banco Central agora tem no seu comando o Gabriel Galípolo, que é uma indicação do presidente da República, e houve uma continuidade. A direção do Banco Central antes era do Roberto Campos, e ele vinha subindo juros. Ele passou o bastão para o Gabriel Galípolo nessa virada do ano. Isso é bem importante, porque a mudança de Banco Central, teoricamente, não pode ter nenhuma interrupção no compromisso do Banco Central em relação à meta de inflação. E foi justamente o que a gente viu. O Banco Central continuou subindo juros na tentativa de segurar a demanda agregada e segurar a inflação que está aí acima da meta já desde o final do ano passado. Então, a primeira leitura importante é com relação a essa continuidade e ao funcionamento institucional do Banco Central. Parece uma palavra difícil e tal, mas quando a gente tem uma instituição importante como a autoridade monetária, sem interferência política, a gente tem uma sensação de estabilidade da economia, o que quer dizer que as decisões, pelo menos essa primeira decisão, foi uma decisão técnica, que é super importante, e não uma decisão com ingerência política. Isso vai ajudar a inflação a ficar mais contida, mas ainda assim a gente deve ter uma inflação elevada em 2025. A expectativa do mercado é que a inflação fique acima de 5% esse ano. Isso provavelmente vai fazer com que o Banco Central continue a subir os juros ao longo desse ano. Então, a gente tem, e essa inclusive foi a indicação do comunicado que acompanhou a ata. Então, que acompanhou a decisão. Então, a gente deve ter, ao longo de 2025, um cenário de juros bastante elevados por todo o ano, né? Não tem expectativa de que haja queda na taxa de juros por agora. Então, provavelmente, para o consumidor final, a gente vai ver encarecimento de parcelas de bens que são comprados a prazo, encarecimento de parcelas de empréstimo, encarecimento de parcelas de financiamento imobiliário, enfim. Agora, com relação, quando a gente olha lá para fora, quando a gente olha para o mundo, a gente está na contramão. De todos os bancos centrais das principais economias do mundo, e eu estou incluindo o Brasil, a gente tem somente 2 que estão subindo juros, Brasil e Japão. No Japão, os juros estão em 0,5 e aqui no Brasil os juros chegaram a 13,25. Então, a gente está na contramão do mundo, porque a gente está subindo juros, isso tem a ver com demanda aquecida aqui dentro e também com a taxa de câmbio que piorou bastante, e no Japão também está subindo, porque lá a gente está vendo um repique inflacionário. Bom, voltando aqui para o Brasil, isso é importante porque isso acaba fazendo com que o dólar fique um pouco menos pressionado. A gente teve nos Estados Unidos o Banco Central que segurou os juros ontem, o Federal Reserve parou de baixar os juros, porque lá a inflação está bastante alta, vocês estão vendo que o mundo inteiro está sofrendo com isso. E aqui no Brasil, como o Banco Central subiu os juros,
pode ser mais atrativo para os investidores estrangeiros colocarem o dinheiro aqui em relação aos Estados Unidos. Isso pode dar uma segurada ali no câmbio, que a gente tem visto que ficou abaixo de 6 já faz aí 2 semanas. Então, importante dizer que o Banco Central está fazendo um bom trabalho, ele está tentando segurar a inflação, é importante essa continuidade, especialmente do ponto de vista institucional, mas provavelmente a gente vai ver altas de juros ao longo de todo o ano de 2025, justamente porque a inflação demora a ceder. Perfeito. Marcela Kawauchi trazendo essa análise aqui pra gente. É a pegada que a gente vai continuar tendo aí durante todo o ano, infelizmente, né? E o Brasil continua a ter aí o segundo maior juro real do mundo, né? Perde apenas da Argentina. Era a Turquia, agora é a Argentina, né, Marcela? Diga. Isso. A gente tá ali sempre os três, né? Ali na disputa de quem tem maiores juros reais do mundo, né? Turquia, Argentina e Brasil. A gente meio que se reveza ali. E, Nonato, só para dizer uma coisa, muita gente fala sobre o custo da taxa de juros muito alta, né? Especialmente em relação a empréstimos e para as empresas que precisam tomar empréstimo. Mas os estudos econômicos mostram que o custo de uma inflação fora do controle, e quem viveu os anos 80 sabe do que eu estou falando, o custo da inflação fora do controle é sempre muito pior do que o custo de taxa de juros elevadas. Por quê? As taxas de juros altas permanecem por algum tempo e depois elas voltam, uma vez que o ciclo permita. Quando a gente tem inflação fora do controle, isso demora muito mais tempo depois para ser colocado de volta nos eixos, e o custo de inflação fora do controle é principalmente cruel para aquela população que tem menos dinheiro e tem menos margem de manobra no seu orçamento. É por isso que esse equilíbrio é tão difícil, né? Entre você controlar a alta de preços e você também não afetar demais a economia, principalmente daqueles que mais precisam. Marcela Kawauchi, toda quinta-feira com a Economia que Importa. Obrigada por hoje, Má. Até semana que vem. Obrigada, boa semana para todo mundo. Valeu. 6h39.